criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Adotar um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Seguir a Jesus. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. E se todos te deixarem, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, envolvido em escuridão, tu ali já caminhaste e me toma pela mão. Se encontrar as amarguras e apertar a tentação, tu também foste tentado e sofreste a provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. E se todos te deixarem, eu te sigo até o fim.
Adotaram um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. Ouvintes, a religião tem causado o maior prejuízo, o maior dano para toda a humanidade. Isso parece uma declaração até um tanto irresponsável e também corajosa. Mas nós podemos provar através das Escrituras e através da história. Para começar, o primeiro homicídio que houve na Terra foi causado por causa de religião, por causa de culto. Daí então você já vai mudando de opinião a respeito do assunto, se é que ficou chocado. Basta você conhecer o início de uma avalanche para você saber o seu curso, conhecer o seu curso e o que ela vai causar no final das contas. Então o começo, que é Gênesis, mostra que por causa do culto, Caim matou Abel. Então, isso tem vindo através dos séculos, de milênios, chegado até aqui, aumentando em grande proporção o espírito caimita, que é semente da serpente. Agora, você continuando nessa meditação, você vai concluir conosco que isto é uma grande verdade. Por outro lado, perguntamos também, a religião não causou nenhum benefício? Sim, o único culto verdadeiro, ou seja, a única religião verdadeira, também começou lá no Éden, que foi o culto de Abel. Então parece que a coisa está empatada. De um lado, uma maldição, um culto, uma religião. Do outro lado, uma bênção, um culto, uma religião. No culto de Caim, Satanás lançou a sua religião. No culto de Abel, Deus lançou a sua religião, que é a do sangue, que é do cordeiro, que é da revelação. Enquanto que, através de Caim, Satanás lançou a religião intelectual, a coisa bela, a aparência. E o povo sempre leva prejuízo, o povo sofre um grande dano quando esse sistema caimita tem adotado um meio para tomar o lugar do Espírito Santo, para tomar o lugar da revelação. É tanto assim que eles ironizam este assunto de revelação, de eleição, de predestinação. Até mesmo o mundo pentecostal ignora eleição e predestinação. Isto quer dizer, ignora
um dos maiores livros da Bíblia, que é a carta aos Efésios. Mas tudo isso dando sequência a esse sistema que nasceu lá no Éden com a serpente, mostrando que pode fazer tudo sem o Espírito Santo, que podem ser cristãos, entre aspas, sem obedecerem à Bíblia Sagrada como ela é. Para tanto, amontoam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, afirmação do apóstolo São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Como Jesus declarou que a religião que é da porta larga, ela tem maioria absoluta. Jesus disse que a porta larga, um caminho espaçoso que conduz ao inferno, é preferido pelas massas, pelas multidões, pela grande maioria da humanidade. Parece que gostam de serem enganados e assim se perderem eternamente. Isso se trata de uma realidade bíblica acompanhada pela história, pelos fatos da história desde o Éden. Então, quando Jesus afirmou que a estrada larga, a porta larga, o caminho espaçoso é preferido pelas multidões, pela maioria, ele estava também ao mesmo tempo dizendo que a verdadeira de Abel, o culto de Abel, a religião de Abel, é uma porta estreita, um caminho estreito, porém que conduz à vida eterna. Caim matou Abel. Eu não sei quem matou a Caim. E ninguém sabe, e nem quero saber. Não importa se morreu de velho. Mas o importante é saber onde está Abel, onde está o Caim. Esse aqui é o mais importante. Porque ambos morreram e todos morrem. Está decretado, é uma sentença, portanto não há dinheiro, não há capacidade intelectual, não há nada que possa impedir o homem morrer. Concluindo assim a sua jornada, a sua viagem para o céu ou para o inferno. A realidade é essa. Agora, há de se admitir que a tendência humana é gostar desse sistema feito pelo homem que toma o lugar do Espírito Santo. Tem que colocar alguma coisa, um culto de Caim no lugar. Tem que colocar a sabedoria, a inteligência, o intelecto, a exploração, por outro lado, da cura divina, dos dons carismáticos, tudo no lugar do Espírito Santo. E é justamente por causa disso que o povo leva um grande prejuízo. Por quê? A consequência disto, de colocar o Espírito Santo para fora, substituir por templos, catedrais, aparências, pompas, músicas e coisas assim, teologia e coisas profundas, no lugar do Espírito Santo, o povo sofre em todos os sentidos.
por culpa disto, por culpa da religião. Sem dúvida alguma. É por isso que existem governos despóticos, desumanos, egoístas, vivendo, legislando em causa própria, por interesses particulares de grupos. Tudo isto é resultado da falsa religião. Por quê? É claro que os governos não seriam constituídos por essa minoria que escolheu a porta estreita, o caminho apertado, que conduz à vida eterna. Os governos são formados pela maioria, que escolheram a porta larga, o caminho espaçoso, que conduz ao inferno. Então, por isso, tem que ser dessa forma que está sendo e que será daqui para pior. Por quê? Sendo assim, não podem temer a Deus, e não temendo a Deus, como vai temer o direito humano? Aí então funda-se uma organização com esse título, Direito Humano. Há um povo que foi eleito. Enquanto tudo isso está acontecendo, o mundo tem passado de geração para geração, há sempre uma minoria, há sempre um pequeno rebanho, ao qual Jesus dirige desta forma: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai vos agradou dar-vos o reino. Ora, essa meditação é real, e sendo real, ela é dura. O profeta de Deus, na mensagem do terceiro Êxodo, está nos mostrando isso. Há um povo que foi eleito, que tem seus nomes no livro da vida do Cordeiro, e eles não concordam com esta coisa de sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. Eles não concordam, pela revelação divina, a adulteração do rudimental, que é o batismo, dos rudimentos. Por isso esse povo se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles puseram o batismo nos títulos, tomando o lugar. Fruto do pacto diabólico, político, religioso, financeiro do Concílio de Nicéia. Sabemos que estamos falando coisas que têm preço. Então, o profeta de Deus afirma isto. Há um povo que foi eleito, que tem seus nomes no livro da vida, e que eles não concordam com isto. Abel, calado, apenas agindo, discordou do culto de Caim. E essa foi a causa de sua morte. É natural a sua vida na escola, no trabalho, onde quer que for, porque a sua vida discorda. A sua vida é um culto de Abel. E a vida comum, natural do dia, é o culto de Caim. É o culto de Jezabel. Esse grupo, afirma o profeta, tem a mente espiritual. Veja só porque está decretado por Deus
esses 3 êxodos desse povo de Abel, desse povo da porta estreita, deste povo que está viajando num caminho espinhoso, apertado, e muitas vezes fica sem lugar. O verdadeiro cristão não tem lugar nesta terra. Por quê? Porque não concordam. Se uma mulher, uma moça tem que trabalhar em determinado ambiente, o seu porte, as suas vestes estão dizendo: eu não concordo com essa maneira que vocês se vestem. Eles não concordam com esta maneira que o mundo tem adotado. Eles não concordam com as enfermidades, com as doenças. Por isso, a cura divina é uma propriedade deste povo. Aleluia! Mais do que isso, esse povo não pode suportar isto. Qual destes eleitos de Deus suporta ver e ouvir uma novela nojenta desta? Está dentro dos lares chamados cristãos. Qual eleito de Deus suporta adorar a imagem da besta? Não importa, mesmo que seus pais, mesmo que suas mães se dobram diante de tais sistemas que substituem o Espírito Santo por coisas naturais, por meios naturais. Estes não acompanham o pai, não acompanham a mãe, não acompanham marido, não acompanham esposa, não acompanham filho, não acompanha ninguém que esteja dentro do sistema de Caim. É por natureza. Abel veio de Adão. É questão de paternidade, de filiação. Abel era filho de Adão, criação original de Deus. Aleluia! Enquanto que Caim era filho da serpente. João disse exatamente isso, que ele era semente do maligno. E Jesus também disse que quem semeou o joio foi o diabo. Caim é joio, Abel é trigo. Você é trigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante foi. Sim, todos que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas. Subirão até as alturas.
cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor Obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas. andarão Alegres sempre correrão, correrão sem se cansar. andarão Alegres sempre correrão, correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois. Sim, todos que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas. andarão Alegres sempre correrão, correrão sem se cansar. andarão Alegres sempre correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante.